Vai ser enterrado hoje à tarde, no cemitério de Águas Compridas, o corpo do músico e criador do grupo Bongar, Guitinho de Xambá. Ele faleceu no hospital particular do Recife, depois de sofrer um AVC, um acidente vascular cerebral, enquanto aguardava para fazer uma cirurgia para o tratamento de uma doença chamada Síndrome de Cushing. É uma doença rara que foi descoberta recentemente e que causa alteração hormonal, provoca o aumento da glicose e da pressão arterial. Guitinho de Xambá tinha 38 anos. E a síndrome de Cushing, provoca o excesso de produção de um hormônio no sangue, que é o cortisol, e entre os sintomas característicos dessa doença estão um rápido aumento de peso e acúmulo de gordura em regiões do corpo, como na área do rosto e na região abdominal. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o endocrinologista Leonardo Bandeira. Doutor Leonardo, muito obrigado, pela cortesia em nos atender. Boa tarde, seja bem-vindo ao Ronda. Boa tarde, Moab. Prazer estar aqui. Doutor Leonardo, o que é que pode provocar essa alteração hormonal responsável pelo surgimento dessa doença? Eu queria que o senhor explicasse também um pouquinho sobre a produção de cortisol, no organismo. Isso. Então, a síndrome de Cushing, ela é uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sintomas causado por um excesso do hormônio cortisol. E aí tem que ver as causas. A principal causa, na verdade, é quando são aqueles pacientes que tomam corticoide. Provavelmente não era o caso aí. Então, por isso que se fala que o corticoide não é bom tomar em excesso, porque o corticoide em excesso, tem gente que toma corticoide para dor e toma muito. Corticoide em excesso por muito tempo pode provocar, e é a principal causa de síndrome de Cushing. No caso aí, provavelmente ele tinha, aí você pode ter um problema ou na glândula adrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim, que é a glândula que produz o cortisol, ou na hipófise, que é a hipófise que fica aqui, próximo ao cérebro, e a hipófise produz um hormônio que estimula a adrenal a produzir o cortisol. Então, provavelmente ele tinha um tumor na hipófise que produzia o hormônio para estimular a produção do cortisol. Excluindo a questão do uso do corticoide, essa é a principal causa, Ô doutor, entre as causas também, está a relação dessa produção de hormônio do cortisol com o estresse? Isso, o cortisol é o hormônio do estresse, Então, quando você está sob algum estresse, e não necessariamente estresse psicológico, mas estresse físico, um acidente, um trauma, uma infecção, febre, esse cortisol sobe. Mas não sobe a ponto de causar a síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing é causada quando o cortisol está muito alto por muito tempo. Então você teria que ter aí normalmente algum tumor, ou na hipófise ou na adrenal, e esse tumor está produzindo ali constantemente cortisol. E aí o cortisol em excesso vai dar todos esses problemas aí que ele teve, Doutor Leonardo, a gente tem algumas imagens, vou pedir para a produção colocar no ponto aí, por favor, sobre os sintomas característicos no rosto e outros sinais que aparecem no corpo que podem ser relacionados à síndrome de Cushing. Entre esses sinais, também está a produção de estrias avermelhadas, e o surgimento de acne no rosto. Queria que o senhor falasse sobre isso também, relacionado ao diagnóstico precoce, aquela coisa de quando a gente vai no médico de forma periódica, também está atento aos sinais que são apontados através de exames de sangue, Isso. Primeiro é bom lembrar, que já foi falado que é uma doença rara, não é um problema comum. E assim, às vezes se confunde muito com a própria obesidade, Então, um dos problemas é a obesidade, é um ganho de peso. Mas ela vem junto com outros problemas que você mencionou aí, que está aí na arte. Então, acne, o rosto fica arredondado e vermelho, é o que a gente chama de face de lua cheia. Você tem essas estrias aí, as estrias abdominais, que são estrias em geral vermelhas e bem grossas, acima de 1 centímetro, E você tem uma gordura acumulada no tronco. Então, na barriga, e os braços ficam finos. Então, ele perde, você vê aí no desenho, ele perde músculo, os braços, os membros estão finos, e o abdômen está bem acentuado com as estrias. E fora o que a gente não vê, que é o aumento da glicemia, gerando diabetes, aumento da pressão, hipertensão, colesterol. Então, tudo isso aumenta o risco aí de problemas como AVC, infarto, etc.
E quem não cuida, como o senhor acabou de falar, acaba relacionando a questão da obesidade. Doutor, essa doença tem cura? No caso do músico, né, que faleceu em decorrência dessa síndrome, ele passaria por uma cirurgia. Como é que o senhor fala em relação ao tratamento da doença e também sobre cura? Isso, como a principal causa, né? Sempre excluindo a causa de uso de corticoide oral, né? Sempre excluindo isso. A principal causa é um tumor, normalmente é um tumor na hipófise, e aí na adrenal pode ser também, mas na hipófise é mais comum. A cirurgia é a retirada desse tumor. Então você faz uma cirurgia, normalmente a cirurgia é via nasal, entra pelo nariz lá, via endoscópica nasal, porque a glândula da hipófise está por trás da testa, né? Mais ou menos ali na região frontal. Então, via nasal, ele vai lá e retira aquele tumor da hipófise. Se for na adrenal, aí a cirurgia vai ser no abdômen, né, para retirar o tumor da adrenal. Então, como é um tumor que produz o hormônio, o tratamento é a retirada desse tumor, né? Normalmente não é tumor maligno, na maioria das vezes é benigno. O problema é que ele produz o hormônio. Então, você tem que tirar o tumor para diminuir a produção do hormônio, né? Muito bem. Doutor Leonardo, muito obrigado, viu, pela participação do senhor aqui no programa. A gente espera contar com o senhor também em outras oportunidades, viu? Até a próxima. Saúde. Imagina, sempre à disposição. Obrigado.